A gente sabe que com os gráficos conseguimos ver a tendência de uma ação e quando esse movimento deve acabar. Mas sabia que existem algumas figuras que são muito comuns nos gráficos e ajudam a antecipar esse tipo de mudança? Esses desenhos são os padrões gráficos de reversão e é deles que eu vou falar agora no Coringa Econômico. Apesar desse nome difícil, os padrões gráficos de reversão são bem simples. Eles são desenhos que se formam nos gráficos antes de uma ação ou um mercado mudar de direção. E para vê-los também é bem fácil. A gente pode usar os gráficos em candles, em barras ou em linhas. Como existem alguns tipos de formação, vamos começar pela mais fácil, os topos duplos. Essa formação também é conhecida como M de Murilo, porque no gráfico se forma um desenho bem parecido com essa letra. E ela serve para prever uma tendência de queda, e um raciocínio mais ou menos assim. Uma ação vinha subindo, só que houve uma queda e logo na sequência uma nova tentativa de alta, que não conseguiu romper aquela primeira máxima. Depois disso vem uma nova queda, fechando a formação de topo duplo que antecipa um movimento de queda. Mas a nossa confirmação só vem quando essa linha base do M é quebrada, como nesse exemplo aqui da Gafisa. Em 2010, as ações estavam subindo, mas não conseguiram ultrapassar o nível de 14,50 por 2 vezes seguidas. Isso fez com que se formasse o topo duplo e a formação estava certa, tanto que as ações realizaram até o começo do M, caindo 16% em poucos meses. Só que como você consegue ver aqui no nosso exemplo, nossa venda só foi feita quando essa linha base do M foi quebrada. Nesse caso, o nível era R$13 e vendemos somente quando a ação caiu abaixo desse preço, confirmando que isso era realmente um topo duplo. E para prever o começo de uma alta, foi criado o fundo duplo. O pensamento é bem parecido com o do topo duplo, só que dessa vez a ação caiu 2 vezes seguidas até um nível de preços parecido, formando uma figura parecida com um W. Isso indica que aquela tendência de baixa perdeu força e que uma alta deve estar por vir, como nesse caso das ações da Rossi Residencial. Entre julho e agosto, essas ações caíram 2 vezes para perto do nível de R$3,70, mas voltaram a subir, indicando que aquela tendência estava perdendo força e poderia estar se formando um fundo duplo. Nossa confirmação veio quando as cotações ultrapassaram os R$4,30, que era a linha base do W. Essa indicação de alta deu muito certo, tanto que as ações subiram praticamente 50% em menos de um mês. Mas não esquece que nós só vamos ter a confirmação dessas figuras quando a linha base do M ou do W for rompida. Além disso, também temos os topos e fundos triplos, onde a formação é bem parecida, só que com uma perna a mais. A estratégia também segue o mesmo raciocínio, que é de comprar ou vender somente quando aquela linha base for rompida. Outra formação muito eficiente é o ombro cabeça a ombro, que leva esse nome porque é uma figura bem parecida com os ombros e cabeça de uma pessoa. O raciocínio dessa formação é assim: o mercado sobe um pouco, mas cai, formando o que seria o primeiro ombro. Logo em seguida, o mercado sobe de novo, ultrapassa aquela máxima anterior, formando a cabeça. Nesse momento, até parece que o mercado vai continuar subindo, mas acontece o contrário, e ele cai, devolvendo toda essa alta. E por último, acontece uma nova tentativa de alta, que para no mesmo nível do primeiro ombro, formando finalmente a figura de um ombro, uma cabeça e outro ombro, tendo como base a linha que estaria na altura do pescoço e que é o nosso ponto de venda. O interessante dessa formação é que, além de mostrar que a tendência vai mudar, mostra a projeção de queda, que deve ser proporcional à cabeça, só que para baixo. Dá uma olhada no que aconteceu nas ações da JBS e Friboi, que vai ficar muito fácil de entender. Essa ação
estava em uma clara tendência de alta há alguns meses, mas foi formado um pico seguido de uma realização, que seria o primeiro ombro. Logo em seguida, as ações voltaram a subir, ultrapassaram aquele pico e até pareceu que o movimento de alta iria prosseguir. Só que na verdade aconteceu o contrário e as ações caíram até a linha do pescoço novamente. E no final ocorreu a última tentativa de alta, que formou o segundo ombro, fechando nossa figura. A indicação de queda só iria ocorrer se o nível da linha de pescoço, que era R$ 7,40, fosse perdido. E isso aconteceu, confirmando que estava começando um movimento de baixa, onde as ações caíram praticamente 40% em poucos meses. E olha que interessante, as ações caíram até a projeção da cabeça, que era o nosso ponto para encerrar a operação, mesmo sabendo que em alguns casos esse movimento de queda pode continuar. E seguindo a mesma ideia, foi criado o ombro, cabeça, ombro invertido, que é a mesma figura, só que invertida, como se a pessoa estivesse de cabeça para baixo. Dá uma olhada nesse exemplo da OGX Petróleo que vai ficar muito fácil de entender. Essas ações estavam em uma clara tendência de baixa, até que foi formado o primeiro ombro. Na sequência, houve uma forte realização e até pareceu que as ações continuariam em queda, mas o ativo parou de cair na faixa de R$ 10 e começou a subir forte, chegando a um nível próximo daquela primeira baixa, formando nossa cabeça invertida. E por último, tivemos uma pequena queda, que foi revertida, formando o segundo ombro invertido. Quem estava de olho nas ações percebeu essa figura e comprou assim que o ativo rompeu a faixa dos R$ 14, com o objetivo de venda em R$ 17. E a operação deu certo, com um rendimento de mais de 20% em um mês. Só que antes de começar a operar com essas figuras de reversão, você precisa saber que o ombro cabeça-ombro e o ombro cabeça-ombro invertido muitas vezes não vão aparecer perfeitamente para você no gráfico, como nesse exemplo que eu dei da OGX. Por isso você precisa ter muita atenção na hora de desenhar e confirmar essa figura. E um detalhe importante, esse tipo de padrão de reversão é muito mais comum nos gráficos intraday. Por isso essa ferramenta acaba sendo utilizada tanto para quem opera no longo prazo, quanto para quem opera no curto prazo ou no day trade. Mas independente do seu perfil de investimento, não esquece de confirmar essas indicações com outras ferramentas gráficas. Por exemplo, os padrões de candles, que funcionam muito bem com esses padrões de reversão. E se você gostou dessas estratégias, dá uma olhada no vídeo que a gente fala sobre padrões de continuação. São figuras também desenhadas no gráfico que indicam a continuação de uma tendência. Então, galera, vocês entenderam. Os gráficos podem formar alguns desenhos conhecidos como padrões de reversão. Existe o topo duplo, também conhecido como M, o fundo duplo, conhecido como W, e o ombro cabeça-ombro e ombro cabeça-ombro invertido, todos indicando quando uma tendência vai mudar de direção. Mas não esquece de operar somente quando aquela figura for confirmada. Eu sou o Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!